Meus irmãos, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esta casa para mais uma noite de aprendizado, né, para todos nós. Possamos nesta noite capitanear tudo que vem da espiritualidade amiga através do nosso irmão. Hoje seria nosso irmão Mário Exide, mas infelizmente deve ter tido algum imprevisto e ele até agora não chegou, né, na casa. Então nosso irmão Flávio, que é o trabalho da casa, vai substituí-lo com o tema do Evangelho, parábolas dos talentos, né? E a tarefa não pode parar, o trabalho não pode parar, né? Então, assim sendo, mais uma vez, boa noite a todos. Possamos, nesse momento, quem tiver, ficar à vontade de fechar os seus olhos, possamos fazer uma prece, agradecer esse momento que vamos ter de aprendizado, de um banquete espiritual que foi preparado para todos nós, né? Não é por acaso que estamos aqui nesta noite, então podemos aproveitar, né? Então, assim sendo, querido amado e mestre Jesus, querido irmão maior de todas as horas, tu bem nos disseste que tu és o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ti. E nesse momento possamos, Senhor, te agradecer pelo dia que tivemos até o presente momento e aqui chegamos nesta casa. Possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos, que nosso irmão possa ter toda a inspiração necessária e, com contrapartida, possamos assimilar tudo que vem da espiritualidade através dele, né? Que ele possa se sentir à vontade e a gente também colaborar para podermos, nesta noite, sair daqui muito melhor do que aqui chegamos. E assim sendo, com a tua permissão, Senhor, mentor desta casa, Moacir, que mais uma vez, com tanto carinho, abriu as suas portas para nos receber, encarnados e desencarnados, vamos dar início à tarefa desta noite, a vossa santa e divina paz. Nosso irmão Flávio, fique à vontade, meu irmão. Boa noite, muita paz. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar sempre presente conosco. Que Ele possa, nessa noite, nos trazer através da espiritualidade maior, dos nossos irmãos tarefeiros dessa casa, que coordenam esse trabalho, para cada um, segundo a sua necessidade. Como o nosso irmão falou, hoje quem deveria estar aqui seria o nosso irmão Mário, mas por algum motivo ele não pôde vir, e tentarei substituí-lo à altura. Como a gente sempre fala aqui na doutrina espírita, nada na verdade... Tá bom, é isso. Nada é por acaso. Sempre que acontece algo em nossas vidas, e que muitas vezes nós acreditamos ser uma eventualidade, ou até mesmo algo que não nos agrada, é sempre bom tentarmos tirar o que há de melhor em cada coisa que nos acontece. Porque quando nós estamos sintonizados com a espiritualidade maior, quando nós estamos afinados com Deus, com Jesus e com aquilo que é bom, tudo aquilo que nos vem, mesmo a primeiro momento parecendo ser algo difícil ou algo mais complicado, que não é do nosso agrado na maioria das vezes, temos que tirar as lições necessárias para a nossa melhoria. E para essa nossa reflexão da noite de hoje, eu escolhi a parábola dos talentos, que está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo é um capítulo bem diverso. Ele fala muito a respeito da riqueza, fala a respeito de como lidar com ela e de como ela é uma prova que, embora muitos de nós desejemos muitas vezes ser ricos, né, ter posses, ter bens, quando nós entramos a fundo nesse capítulo, percebemos que a riqueza é uma prova muito maior do que a da pobreza. Porque aquele que na verdade é pobre, que não tem o que perder,
já não tem muito do que se desapegar. O desapego material, ele é muito difícil. Nós ainda, como espíritos de terceira ordem, ainda estamos muito ligados ao que é material, muito ligados à matéria, muito ligados ao ganhar, ao trocar, né? Ainda temos dificuldade de repartir aquilo que temos. E isso não só no que diz respeito ao que é material, mas também no que diz respeito ao que é emocional, sentimental, até os nossos bens que nos são dados de graça, que é o amor, que é a caridade, que é o compartilhar com o outro os sentimentos que nós trazemos dentro de nós. Então, para muitas pessoas ainda é muito difícil dizer um eu te amo, um fazer um carinho, e demonstrar um sentimento um pouco mais forte por outra pessoa ou por outras pessoas, na maioria das vezes por nos sentirmos fadados a ser preteridos ou ser traídos mais na frente. Então, algumas pessoas sofrem por ter medo de sofrer. Então, me permitam ler uma parte dessa parábola. E ela começa assim: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem para o seu país, chamou os seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Percebamos que nesse primeiro parágrafo, nessa primeira parte, vamos abrir um parênteses aqui para a gente dar uma analisada. Ele fala que um senhor partiu e deixou os seus bens com servos, né, e repartiu com cada um segundo a sua capacidade. Daí nós já temos a entender que a nenhum deles foi dado mais do que aquilo que poderiam trabalhar, mais do que aquilo que poderiam fazer. Então, daí já tiramos a questão da justiça, né? Ele foi justo, ele fez algo para com eles de acordo com o que cada um tinha a capacidade de fazer, ou com o que cada um tinha a capacidade, naquele momento, de trabalhar ou de desenvolver. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além destes, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel. Pois que fosse fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2, apresentou-se ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além destes, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor. Pois que fosse fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento
e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando eu, retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àqueles que nada têm, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. À primeira vista, se formos pegar essa parábola ao pé da letra, como em muitas situações costumamos fazer, parecerá que o Senhor ele é realmente muito cruel, principalmente com esse outro. Esse último, que só tinha um, por medo do seu Senhor, enterra o talento na terra, para restituir ao seu amo aquilo que lhe foi dado. Mas pensemos, se fosse para receber de volta aquilo que já era dele, para que ele iria dar? Aí, se fosse algo para se interpretar no sentido literal, já se tem uma pergunta bem óbvia, né? Mas entendamos que quando Jesus utilizava-se de suas parábolas, ele sempre tinha algo muito mais profundo para nos falar. Para falar para aqueles lá da época em que ele teve o seu ministério, e para nós que aqui estamos hoje, como os depositários fiéis dos talentos que o nosso Pai nos deu. O que é que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Será que estamos multiplicando esses talentos que nós temos, ou que nem sabemos que temos? Ou estamos fazendo como aquele que, achando ou recebendo apenas um talento, tem medo do que fazer com ele e simplesmente não faz nada? É bem sabido que a inércia em qualquer um dos seus estados e em qualquer situação, ela muitas vezes é mais perigosa do que qualquer tipo de ação. Quando agimos em defesa de alguém, ou quando agimos em nossa defesa própria, ou em busca de algo, o que quer que seja, nós avançamos de uma forma ou de outra. Ter medo de errar não vai nos impedir de errar. Ter medo de seguir em frente, de nos doar, de amar, de fazer algo que seja positivo, ou que seja o mínimo que consigamos, é muito melhor do que não fazer nada. O universo é uma fonte infinita de movimento. Nós estamos em constante evolução, e aquele que está estagnado hoje no nosso planeta tende a não poder mais aqui permanecer quando a regeneração se der por completo. Portanto, avançar é necessário, fazer algo é necessário. E quando ele repreende o servo que, por medo de perder aquele talento que tinha, que foi dado ao seu senhor, que lhe foi dado pelo seu senhor, simplesmente nada fez com ele, simplesmente colocou na terra, quantos de nós agimos da mesma maneira?
Nos fechamos dentro dos nossos sentimentos com medo de sofrer, com medo de sermos felizes e nos tornamos infelizes ou sofredores por não querer sofrer. Vivemos em um mundo de provas e expiações onde o sofrimento é inerente ao ser humano. Todos vamos ter dificuldades em um momento ou outro, vamos ter as dificuldades normais do dia a dia e algumas outras tantas, não tão triviais, digamos assim. Mas essas pequenas coisas que vivemos no nosso dia a dia é que nos preparam para as coisas maiores. Ter o discernimento de enfrentar aquela dificuldade que nós temos, aquela pequena dificuldade que se aponta e que para nós muitas vezes parece ser algo gigantesco, e na verdade o é, porque para a ótica do observador, de quem está dentro do problema, o problema sempre é muito maior do que parece. Por isso que em situações assim, o ideal é que nos coloquemos de fora do problema. Tentemos ver o problema com a ótica de quem está fora dele. Como muitas vezes fazemos quando queremos ajudar alguém. Por isso que a caridade e o auxílio ao outro é tão importante. Além de ser um remédio para as nossas dores, além de ser algo que nos faz bem, é um treinamento para enfrentarmos as nossas próprias dificuldades e os nossos próprios problemas, baseados naquilo que acontece na vida do outro. Porque todos estamos interligados. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da sua luta. Sempre vai ter alguém com uma luta maior do que a sua. Sempre. Porque cada um está em um nível de evolução diferente. Cada um tem uma força diferente dentro de si. E como aquela história do feixe de varas, separados não somos nada, somos fracos, mas unidos conseguimos vencer qualquer dificuldade. E isso o ser humano percebeu desde muito cedo, que a vivência em comunidade, a vivência em sociedade tornava a vida mais simples. Mas essa convivência em sociedade traz outras complicações, traz outros desafios, que é o desafio da convivência, que é o desafio do dividir, não só dividir o que é material, mas dividir o espaço, dividir o tempo, dividir os sentimentos, dividir o nosso momento, dividir a nossa vida com o outro. E na maioria das situações nós temos medo disso. Porque embora sejamos seres sociais, espíritos que vivem em sociedade, ainda somos individualistas no âmago. No nosso íntimo, nós ainda pensamos primeiro em nós. E no que nos incomoda, no que nos faz sofrer, nas nossas dificuldades. Tanto é que ainda nos referimos a nós como o meu espírito, quando na verdade o espírito sou eu. Então, eu sou o espírito, o corpo é que é meu e nem é meu, é emprestado. Então esse meu, quando ele é substituído pelo nosso, quando nós aprendemos a compartilhar, ou pelo menos nos dispusemos a fazer isso, a entender como funciona essa questão do dividir, do repartir, do compartilhar com o outro, sentimentos, emoções, alegrias, tristezas, isso nos deixa mais fortes com o passar do tempo. Isso nos torna pessoas melhores.
espíritos melhores. Então, quando o Senhor na parábola presenteia aquele que com os seus 5 talentos conseguiu produzir mais outros 5, ele está dizendo que aquele que se dedica, aquele que vai em busca da melhor, aquele que não tem medo de se arriscar, a esse sim é merecida os louros da glória. Não a glória material, mas a glória que nos espera no outro lado, no mundo espiritual. A de desenvolvermos os nossos sentimentos, as nossas virtudes. E desenvolver virtudes não é apagar defeitos, porque defeitos não se apaga, defeitos se transformam. Nós, como seres humanos, nós não conseguimos apagar aquilo que nós somos, porque isso que nós somos hoje é a soma de tudo que já fomos em algum momento lá atrás. É a soma de todas as nossas encarnações, de todas as nossas vivências, de todas as nossas experiências vividas nessa e em outras vidas. Então, querer apagar o passado, o que se foi, é o mesmo que querer apagar o que se é hoje. Em vez disso, tentemos melhorar aquilo que nos incomoda em nós. Tentemos trabalhar esse talento ou esses talentos que o nosso Mestre, que o nosso Senhor, que o nosso Deus nos forneceu. Porque cada um tem. Cada um tem algo dentro de si que pode dar, que pode multiplicar, que pode doar. Todos temos coisas a melhorar. Mas, muitas vezes, para melhorar algo que nos incomoda, é muito mais fácil quando reforçamos aquilo que temos de bom. Quando exercitamos a nossa paciência, exercitamos a nossa humildade, exercitamos o nosso carinho, a nossa benevolência. Não é simples, não é fácil. É desafiador na maioria das vezes. Porque aquilo que mais nos incomoda em nós mesmos é aquilo que mais vem bater a nossa porta para nos incomodar. E esse incômodo, se não tratado, se não percebido a tempo, ele vai se tornar uma ferida em nossa alma. Ele vai nos intoxicar por dentro e fazer com que nós percamos a vontade de continuar lutando. E façamos feito o servo que tinha apenas um talento. E vamos enterrar aquilo que nós temos dentro de nós mesmos. A doutrina espírita nos ensina que o espírito ele não regride, mas ele estaciona. Ele pode parar. Isso é do nosso livre-arbítrio, não somos obrigados a nada. Não somos obrigados a seguir em frente, não somos obrigados a amar, não somos obrigados a odiar. Mas nós precisamos seguir. Estamos atrelados a um mundo que, assim como nós, também evolui. Só que o mundo em que nós estamos, ele não para esperar por nós. É a mesma coisa que uma história que escutei certa vez de um aluno que repetiu de ano, né, e foi à escola para pedir ao diretor para que as outras séries, né, ficassem congeladas até ele conseguir rodar um ano e voltar para encontrar os colegas. Isso não vai acontecer. O mundo não vai parar de evoluir porque nós enterramos o nosso talento na areia. Porque nós tivemos medo do nosso Senhor, do nosso Pai, que Jesus veio nos mostrar que não é um carrasco, que
que não é um ser que cobra e pune indistintamente todos aqueles que cometem falhas ou erros. As punições vêm pelas leis de causa e efeito. Tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que sofremos são reflexos daquilo que nós fizemos, ou pior, deixamos de fazer. Às vezes ação nenhuma, já falei isso aqui antes, é pior do que qualquer ação. Tomar a atitude correta nem sempre é fácil. Mas se não tomarmos alguma atitude, como vamos saber qual é a certa? É preciso seguir a nossa jornada, é preciso seguir a nossa caminhada. E hoje, para esse século em que nós vivemos, graças ao nosso bom Deus e ao nosso Mestre Jesus, que temos essa doutrina, a doutrina espírita, para nos encaminhar, para trazer para nós a sua luz, as mensagens que Jesus nos trouxe e que até um bom tempo atrás não faziam muito sentido para alguns, ou eram utilizadas como ferramenta de dominação para alguns ou para muitos, através de um Deus punitivo, de um Deus vingativo, de um Deus que tratava seus filhos como carrasco. E é algo que hoje nós temos como ferramenta para a nossa evolução. Os livros da codificação espírita, temos várias ferramentas no YouTube, com palestras, com ensinamentos, temos estudos na nossa casa, que podem auxiliar a todos a entender um pouco mais o motivo do porquê estamos aqui. Que eu acho que é a pergunta que mais nos incomoda. O que eu vim fazer aqui? Qual o meu lugar? Qual a minha missão nessa vida? Quem sou eu na fila do pão? E embora muitos de nós achamos que somos ninguém, ou que somos nada, porque simplesmente somos os anônimos da vida, os anônimos do mundo. Mas a quem muito foi dado, muito será cobrado. Para nós que somos os anônimos, aqueles que vivem no dia a dia, que temos o nosso jardim de plantio, é a melhor hora para desenvolvermos as nossas potencialidades, para multiplicarmos os nossos talentos, para utilizarmos em uma outra situação ou em um outro momento que vamos precisar sim. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Para aqueles todos que são os famosos do nosso mundo, sejam eles políticos, sejam eles artistas, esses têm as suas missões essas que foram muitas vezes solicitadas, muitas vezes impostas, em suas reencarnações. E esses têm a influência em muitas e muitas vidas. Imagine se nós, anônimos que somos, temos o poder de influenciar várias e várias vidas dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, no ônibus que pegamos de manhã cedo, nas conversas de final de semana com os colegas, com os amigos, no futebol, na academia. Se nós temos esse poder ou essa responsabilidade com esses poucos que nos cercam e nos sentimos muitas vezes sobrecarregados com essa
com essa responsabilidade que é tão menor, imagina a responsabilidade da fama, que muitos de nós muitas vezes queremos, mas que ainda não estamos preparados para ela. Para isso, precisamos trabalhar os poucos talentos que temos. Servo bom e fiel, como me foste fiel no pouco, outros tantos mais te darei. E assim o é. À medida que vamos evoluindo, que vamos crescendo como pessoas, outros desafios maiores virão. E é por isso que precisamos trabalhar com o pouco que temos hoje, com aquelas poucas dificuldades que parecem ser tão gigantescas na maioria das vezes. Sem pressa, mas com amor. Aquele pouco que podemos dar, aquele pouco que podemos fazer, ele precisa ser sincero. Ele precisa vir de dentro de nós. É preciso que façamos o pouco, mas o pouco com qualidade. Não adianta fazer muito e fazer mal feito. Era algo que minha avó sempre dizia. O pouco com Deus é muito. E é. Faça o pouco que você pode, por você, pelo outro, mas faça porque você realmente quer fazer, de todo o seu coração, com intensidade. Cada vez que fazemos algo de forma intensa, de forma voluntária, de forma prazerosa, isso reverbera em todos nós. A nossa energia muda. Aqueles que estão à nossa volta percebem isso. E nós somos agentes modificadores do meio em que nós estamos e no qual nós nos inserirmos. E é assim que começa, de pouco em pouco. A evolução não é feita pelo planeta. O planeta evolui, ele segue o rumo dele. Mas os espíritos que aqui estão inseridos hoje e que serão inseridos mais na frente, é que irão formar o conjunto da sociedade que nós precisamos. E é para isso que nós precisamos lutar. Para melhorar a nós mesmos, para auxiliar aqueles que estão à nossa volta a continuar crescendo, a continuar evoluindo. Porque temos esse poder dentro de nós. Todos somos parte, filhos de um mesmo Pai, oriundos da mesma centelha divina e irmanados na mesma vontade, no mesmo destino. O destino de sermos seres perfeitos em algum momento mais lá na frente. Mas cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Não adianta se encher de ansiedade, não adianta se encher de perspectivas que não conseguiremos cumprir. Nos dar metas maiores do que aquelas que conseguimos fazer, ou nos dar fardos maiores do que conseguimos carregar. Porque Deus não nos dá os fardos maiores. Assim como na parábola, a cada um foi dado segundo a sua capacidade. E esse é o princípio da justiça de Deus. A ninguém é dado mais do que precisa, nem menos do que merece. E galgar o que é melhor, evoluir, isso é o nosso papel, é o nosso trabalho, é a nossa meta. E internamente, bem lá no fundo, é a nossa vontade íntima de seguir em frente. Porque por mais que retardemos esse momento, por mais que seguremos essa nossa evolução, mais cedo ou mais tarde ela vai bater na nossa porta, ela vai nos incomodar.
Como aquela faxina que a gente sempre vai protelando em casa. Um dia eu vou, um dia eu faço. Tenho que arrumar o meu armário. Semana que vem eu arrumo. Semana que vem eu arrumo. Semana que vem eu arrumo. Até que um dia você vai lá e abre a porta do armário e cai tudo em cima de você. Aí você tem que arrumar de todo jeito. É assim que funciona na vida. Enquanto você continuar guardando tralha dentro de você, guardando ressentimento, guardando rancor, guardando coisas que não lhe levam a lugar nenhum, um dia toda essa tralha não vai ter para onde ir. E ela vai explodir dentro de você como um armário que precisa ser arrumado. E aí vai ter que arrumar de todo jeito. E normalmente a bagunça é maior. Quando a gente se dispõe a fazer algo de livre e espontânea vontade e se programa para fazer, embora dê uma certa dificuldade, mas é muito mais leve. É muito mais leve você dizer o dia que você vai arrumar. Não, eu vou me programar para fazer nesse dia. Aí nesse dia você acorda com disposição para fazer isso. Disponibilidade para fazer. Se organiza, bota aquela roupa de faxina e vai. Assim é com a faxina interna que nós temos que fazer. E o melhor de tudo é que Deus não impõe que a gente faça essa faxina de uma vez só. Vê que maravilha. Temos várias e várias encarnações para fazer. Se quiser andar mais rápido, tem um manualzinho muito bom aqui, que dá uma facilitada em como a gente agir para dar uma apressada nesse processo. É manual? É. É receita de bolo? Não. Algumas coisas vão dar certo, outras não vão dar. A gente vai fazer aqui, vai falhar ali, vai ficar triste em alguns momentos, vai pensar em desistir, vai querer pegar tudo e botar tudo de volta do mesmo jeito que está, fechar a porta e... Mas quando a gente está treinado, quando a gente está empolgado com aquilo que precisa fazer, quando a gente sabe aonde essa faxina vai nos levar, quando a gente sabe aonde trabalhar esses talentos vai nos levar, é muito mais prazeroso de fazer. Nós, como seres humanos, precisamos de metas. E precisamos saber o que nos espera, muitas vezes, na outra ponta do caminho. Só que nós, muitas vezes, prestamos tanto atenção em aonde queremos chegar, que esquecemos de apreciar a viagem. E o destino, ele é importante, mas apreciar a viagem também é. Uma das coisas que eu mais gosto é de viajar. E eu gosto muito de viajar de ônibus. Porque quando eu dirijo eu não consigo apreciar o caminho, apreciar a viagem. E é isso que nós precisamos fazer nessa nossa jornada. Porque essa é a nossa melhor encarnação. Porque nessa encarnação, todos nós temos um manual que nos ensina a apreciar a viagem, que nos ensina a apreciar os companheiros de viagem, aqueles que estão conosco, viajando juntos com a gente, aqueles por quem nós cruzamos no caminho, os espinheiros, as pedras do caminho, os buracos, as subidas, as descidas.
Porque todo caminho é difícil. Não existe caminho rápido para a evolução, e principalmente para nós que ainda estamos tão no início da nossa jornada. As dificuldades vão vir, mas imagina para quem não tinha as informações que nós temos hoje a respeito de espiritualidade, a respeito de espírito, de encarnação, de sofrimento, de como nos comportar diante de certas situações, ou que antes, quando não tínhamos uma casa como essa, ou como tantas outras, que auxiliam pessoas a mais do que a conseguir uma cura, ou uma melhora em seus sintomas ou em suas situações, seja física, espiritual ou mental, mas o de entender o processo que existe dentro de cada um de nós. Porque é o mais importante. O mais importante, que é o que cada um de nós que frequenta uma casa espírita ou qualquer outro tipo de entidade religiosa, é absorver a transformação interna que cada local desse proporciona para quem realmente frequenta. Por que eu digo realmente frequenta? Porque em todos os segmentos tem aqueles que simplesmente vão atrás do resultado, que buscam apenas o resultado, a fórmula. Mas poucos querem saber de onde a fórmula veio ou como manter esse resultado de uma forma mais permanente. E eu digo a vocês, meus queridos irmãos, não é o resultado que importa. É a transformação que esse resultado vai fazer em cada um de nós quando sairmos daquela porta ou pela porta de qualquer uma outra instituição que cada um frequente. Porque o próprio Mestre falou, não é o templo que importa. O templo de Deus, o templo do amor do Cristo, precisa ser o nosso coração. Precisa ser cada um de nós. Então, não adianta cura sem transformação. Jesus, em sua passagem pela terra, em sua pregação, das inúmeras curas que ele fez, nos livros que contam os bastidores das curas de Jesus, principalmente a Boa Nova e alguns outros, poucos foram os que foram curados e que não voltaram a adoecer novamente, ou que não tiveram problemas piores depois. Sempre que Jesus fazia algo por alguém e ele dizia, a tua fé te curou, ou vá e não peques mais, o não pecar mais servia para que aquele mal que acometeu cada um não voltasse de forma pior. E assim é com cada um de nós. De que adianta ir ao médico, fazer exame, ser diagnosticado, tomar medicação, ficar bom e voltar a fazer tudo que levou você a ficar doente de novo? Espiritualmente é a mesma coisa. Porque do mesmo jeito que aquela comida que a gente tanto gosta, que nos faz mal e que nos leva para o médico de novo com pressão alta, com diabetes e tantas outras cocitas más, porque são gostosas, porque nos atraem, as coisas que envenenam o nosso eu, o espírito que nós somos, a nossa mente, as nossas energias, também faz isso porque nos é agradável. Porque faz parte do que somos, faz parte de nós. E como é que a gente tira isso de dentro de nós? A gente não tira. A gente muda, a gente troca. O apóstolo Paulo disse que o amor cobre uma multidão de pecados.
Ele não elimina, ele não apaga, ele cobre. Porque os pecados vão continuar lá. Tudo que foi feito, foi feito. Não tem como ser desfeito. Mas pode ser sanado, pode ser corrigido, pode ser compensado. E é isso que nós fazemos. É isso que nós precisamos fazer. Compensar aquilo que nós temos de difícil, aquilo que nós temos de mais problemático, com aquilo que nós temos de melhor. Reforçando esse nosso lado, essa nossa virtude, alimentando cada um dos nossos talentos, mesmo que seja apenas um. Porque a jornada, ela continua. E nós, como seres viventes em uma sociedade que é tão difícil, tão complicada de se conviver hoje mais do que nunca, porque o egoísmo desponta de uma forma hoje tão sem máscaras hoje. Acho que antes as pessoas ainda tinham um pouco de pudor em não parecer maus, em não se parecer serem ruins ou fazer o que é errado. Mas a cada dia que passa parece que as pessoas sentem prazer em mostrar esse lado, sentem prazer em mostrar o lado escuro que cada um tem. Mas não cabe a nós julgar, porque se não somos mais desse jeito, com certeza um dia já fomos, e talvez até um pouco piores. Isso não é motivo para não seguirmos em frente. Não. É um motivo para cada vez mais nos tornarmos pessoas melhores, ou lutarmos por essa evolução. Porque a cada um segundo as suas obras. Cada um tem o controle, tem o domínio de si. A gente não consegue mudar o outro. E até consegue, mas só através do exemplo. Porque o exemplo é que arrasta. O exemplo é que faz com que o outro, vendo a mudança em você, vendo a mudança em nós, queira essa mesma situação para ele. Porque é muito fácil falar, é muito fácil você dizer: eu vou lá no Moacir, vou tomar água fluidificada, vou tomar passe, vou escutar uma palestra e estou curado, estou bom. Vamos lá no Moacir e tal. Mas as pessoas ainda são muito resistentes. Eu falo do Moacir, falo do Centro Espírita, porque aqui é o meu habitat, é o nosso habitat. Mas isso é em qualquer outro tipo de religião. Qualquer lugar onde você for, em busca de Jesus, em busca do Evangelho, aonde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu também estarei. Porque Jesus precisa habitar primeiro dentro de nós, para que possamos dividir Ele com os outros. Quando nós realmente temos isso, essa vontade de realmente mudar, quem percebe primeiro é quem está à nossa volta. A gente dificilmente percebe que mudou alguma coisa, que os velhos hábitos foram substituídos pouco a pouco por novos, ou que estamos um pouco mais benevolentes, mais pacientes, menos agressivos, menos ansiosos. Essas são pequenas mudanças, pequenas modificações que nós não percebemos e nem é para percebermos. Porque precisa ser algo tão natural que pareça que já nascemos assim, que sempre fomos assim, para que o resultado realmente seja duradouro.
Não é a gente chegar, acordar todo dia e perguntar: será que eu mudei? Será que eu melhorei? Será que eu estou bom? Será que eu... Isso não importa. O que importa é você se sentir bem. E quando você realmente tiver nessa condição de paz de espírito, de paz interior, a gente sente. Porque tudo que está em volta, todos os problemas que estão em volta parecem não fazer o mínimo sentido. Nada consegue lhe afetar, nada consegue lhe abater por mais do que alguns segundos. Porque ainda temos a nossa condição humana. Nós conseguimos ainda olhar mais para o que é negativo do que para o que é positivo nas coisas que nos acontecem. Mas isso vai mudar quando nós mudarmos. Já? Está quase, né? Então, essa parábola nos traz como reflexão, né, em um capítulo que fala sobre bens materiais e bens terrenos, uma reflexão muito mais espiritual do que a das posses materiais. Mas não quer dizer que também não sirva para essas, né? Quando a gente fala em melhorar de vida, isso não é pecado, isso não é proibido, tá? Só que o ter traz também as suas responsabilidades. E são responsabilidades muito, muito grandes. Aquele que hoje não tem, talvez seja porque ainda não tem o discernimento necessário para lidar com a riqueza. Ou já lidou com a riqueza em algum outro momento e não soube lidar muito bem com ela. Porque a gente vê por aí muitas situações, principalmente situações de suicídio, né, de pessoas que eram ricas, milionárias e de repente perderam tudo. Teve muito isso, principalmente nos Estados Unidos, quando teve aquela quebra da bolsa no começo do século, acredito eu, acho que foi em década de 50, foi década de 60, que teve um quebra geral da bolsa de valores e muitas pessoas ricas se suicidaram. E a gente vê isso acontecendo direto, porque algumas pessoas não conseguem lidar com a falta. Eu acho que é muito pior, é muito mais difícil para alguém que já nasceu rico ficar pobre do que para alguém que já foi e perder tudo. Esse já experimentou o que é não ter, pelo menos nessa vida. Então, a parábola ela não é só sobre o material, mas é muito mais pelo espiritual, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós queremos compartilhar e que muitas vezes não o fazemos, por medo, por vergonha, por orgulho. E Jesus sempre nos exortou a fazer o nosso melhor, perdoar o nosso inimigo, amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazer o bem, independente de a quem quer que seja. Essa é a receita para conseguirmos mudar a nossa atual situação energética, espiritual, mental desse nosso planeta que hoje está tão conturbado e tão cheio de dificuldades. A falta de tempo para o outro, a falta de tempo de olhar em volta, de apreciar o caminho, de apreciar a jornada. E além de tudo, na jornada, existem aqueles que estão caídos no caminho. E se eles estão no nosso caminho, é porque Deus permitiu que assim o fosse. Para que nós façamos os nossos ajustes,
para que nós possamos estender a mão para aqueles que menos do que nós, que têm menos do que nós, seja material ou seja em termos de experiência espiritual também. Cada um está no seu momento e é o melhor momento de cada um. E o tempo já se aproxima. Então, meus queridos, espero que essa mensagem, que essa nossa pequena reflexão a respeito dessa parábola tenha aberto em todos nós, principalmente em mim, porque quando a gente fala aqui, o primeiro ouvido que escuta é o nosso. Mais do que para vocês, essa mensagem também é para mim e para todos nós de uma maneira geral, para que nos abracemos como irmãos, para que façamos o possível para fazer desabrochar em nós esses talentos, essas emoções do bem, esses sentimentos benevolentes, essas virtudes que vão fazer com que esse nosso planeta, com que esse nosso mundo alce novos voos. E que nós, como espíritos imortais, possamos seguir essa jornada de forma mais leve, de forma mais fraterna, ajudando uns aos outros. Assim como o nosso querido Mestre Jesus nos exortou a fazer, nos ensinou e demonstrou para todos nós. Então que usemos o seu exemplo, que o Senhor os abençoe, que o nosso Mestre Jesus possa cobrir a todos com as suas bênçãos, com o seu amor e, acima de tudo, com a sua fraternidade e o seu carinho infinito. Que assim seja, meus queridos.